A paz do Senhor, meus amados, eu quero vos trazer uma palavra da parte de Deus. No livro de Isaías, capítulo 6, e o versículo 1, a parte A deste versículo, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Interessante, no capítulo 6, Isaías dá essa declaração. Isaías abre o seu coração e ele revela aquilo que Deus estava se mostrando a ele. Olha só que coisa interessante. Do capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías já era profeta. Isaías dizia: ai de vós, nações, povos, cidades, Maria, João, Pedro, Tiago. Ele dizia: ai de vós. Mas a Bíblia diz que neste período, do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías era um profeta, mas ainda não tinha um encontro pessoal com Deus. O que eu entendo com isso? Porque muitas das vezes tem gente que exerce um título. Tem gente que diz: sou missionário, eu sou um profeta de Deus. Mas na verdade, a sua vida não condiz com aquilo que ele está vivendo. Era assim Isaías. Mas no capítulo 6, ele disse: ai de mim, porque eu vou perecer. Ai de mim, porque eu vou morrer. Por que Isaías falou isso? Ele disse: porque eu vi o Senhor. E quando ele vê o Senhor, automaticamente os erros, as falhas, o pecado de Isaías é exposto diante dos seus olhos. Ele disse: eu vou perecendo, porque eu não sou digno de ver o Senhor, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu habito no meio de um povo que profanam com a sua boca, com seus lábios, a Deus, as suas leis e a sua palavra. Mas eis que eu vejo o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Escute uma coisa. O ministério profético de Isaías começa agora a crescer no capítulo 6, porque é no capítulo 6 que ele tem um encontro pessoal com Deus, é no capítulo 6 que ele entende que a sua vida teria que mudar, que a sua vida seria transformada quando ele viu o Senhor. Mas o que me chama a atenção é que ele declara quando morre o rei Uzias. Segundo alguns historiadores dizem que Uzias era primo de Isaías. Uzias, por ele não andar segundo a palavra e fazer aquilo que Deus se agrada, ele exercia uma mal influência no ministério de Isaías, na vida cotidiana de Isaías. Porque quando Isaías declara que ele anda no meio de um povo de impuros lábios, ele está dizendo: eu ando no meio de um povo que fala através dos lábios da sua boca aquilo que não provém, aquilo que não agrada às leis divinas de Deus. Então aqui é que Deus começa, não é, a exaltar o ministério de Isaías. Primeiro, Deus tira o impedimento que era Uzias. Com a morte de Uzias, ele viu o Senhor. Deixa eu dizer algo para você neste dia de hoje. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar o teu ministério. Por que, pastor Jeremias? Porque Deus fará algo notório. Os impedimentos que estão impedindo de você ver a glória, de você ver a presença, de você contemplar o Senhor como Ele é, Deus vai tirar do teu caminho. Deus tirou Uzias para que a glória dele fosse revelada a Isaías. Porque quando nós andamos com pessoas carnais, incrédulas, pessoas sem fé, sem esperança, sem motivação, a tendência é você decair, a tendência é você fracassar. Deus estava vendo que o ministério profético de Isaías estava em fracasso porque ele estava andando com alguém que não estava enquadrado dentro da vontade divina de Deus. Muitas vezes nós temos que se afastar, muitas vezes nós temos que recuar. Porque não é todo mundo que Deus vai querer do nosso lado. Não é todo mundo que vai entender o plano, o propósito de Deus para com as nossas vidas. Tem gente, amados, que olha, observa, fica somente ali olhando, mas não é simplesmente observando para te trazer uma palavra construtiva. Não, eles querem te colocar para baixo.
O plano de Deus na vida de Isaías era honrá-lo ministerialmente, profeticamente. Mas algo que me chama a atenção é, Uzias exercia uma má influência. Deus tira agora, não é, o próprio rei Uzias. E com a morte dele, Deus se revela a Isaías. Segunda coisa que Isaías relata, eu sou um homem de lábios impuros. Como posso eu ser profeta? A Bíblia diz que Deus manda um anjo e ele desce com uma tenaz e uma brasa e toca na boca de Isaías. E Isaías agora é purificado. E depois da purificação de Isaías, ele agora entende e reconhece que ele é um profeta e que ele tem que ser um profeta diferente. E ele diz, e agora? Ele para, vê aquela cena e de repente escuta uma voz dizendo, a quem eu enviarei? A quem há de por nós? Ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me, envia-me a mim. E naquele momento a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu sobre ele. E ele se tornou um grande profeta, conhecido como profeta messiânico, que profetizaria acerca da vinda do Messias. Deixa eu dizer para você algo da parte de Deus. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que nós somos chamados por Deus. Há um ministério profético sobre as nossas vidas, mas nós não devemos andar com pessoas que venham ofuscar o meu ministério, a minha vida, a minha casa e a minha família. Segundo ponto, nós temos que reconhecer que nós somos falhos. E muitas vezes pecamos através de palavras, mas quando nós reconhecemos o nosso erro, pedimos perdão ao Senhor, o perdão de Deus vem. A Bíblia diz que veio um brasão de fogo em uma tenaz. Tocou na língua de Isaías e ele foi purificado. E ele ali entendeu o seu chamado, entendeu o propósito de Deus. Para ser profeta tem que ser diferente. Para ser um grande profeta, um porta-voz de Deus aqui na terra, não pode andar segundo os conceitos dos homens. Não pode andar segundo a vontade dos homens. Porque a vontade dos homens carnal, que não serve a Deus, que não adora a Deus, que não estão vamos dizer assim, na direção de Deus, a tendência é cair, a tendência é fracassar. Mas Deus tem sucesso para a tua vida. Deus tem sucesso para a tua carreira ministerial. O melhor de Deus está por vir. Deus vai tirar Uzias do teu caminho e Deus quer que através da morte de Uzias você o veja, você o contemple, que Deus tem coisas inefáveis para revelar ao teu coração, à tua alma, à tua vida. Deus quer mudar o teu conceito, Deus quer mudar a tua visão. Deus não quer você andando no meio de povos, não é? Que não tenha o temor, que não tenha a graça, que não tenha ali a unção, a comunhão. Mas Deus vai tirar do teu caminho aquilo que não provém dele. E ele colocará diante de ti uma oportunidade para você mudar de vida. Receba esta palavra de Deus. Receba esta palavra profética. É necessário, às vezes, ter percas. É necessário, às vezes, ter percas. Porque nós não somos super-heróis. Tem gente que quer, não é? Que a gente entenda que toda a trajetória tem que ser sucesso, tem que ter vitória, sempre vitória. Mas tem lutas, tem guerras, tem batalhas, tem confrontos. Haverá sim vitória, mas não é todo momento, todo segundo que terá vitória. Nós teremos confrontos, batalhas, mas venceremos em o nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Se você gostou desta mensagem, desta palavra que Deus falou fortemente ao teu coração, compartilhe esta mensagem, se inscreva e ative o sininho. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Um abraço do pastor Jeremias Lima. Deus vos abençoe.